Começa agora. LMFAO. Britney Spears. Gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica. Olá, já chegou sexta-feira e já está começando o Point Mix, a sua agenda eletrônica, direto aqui da Rádio Exclusiva FM. Hoje nosso programa vai falar sobre a exposição Theodore Preissing e vamos falar com o produtor, né, Douglas Aptekman. Ele já está aqui nos nossos estúdios. No quadro Alegria de Ser Você, com Dani Costa, mentoring e palestrante, e vamos falar sobre e se tudo fosse um interessante ponto de vista? Olha a pergunta, né? E vamos receber aqui o elenco do espetáculo Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Companhia dos Reis. Olha que interessante. E vamos ter uma dica de turismo bastante interessante. Eu estive em São Bento de Sapucaí e a gente vai falar sobre a Aldeia Manacás, um lugar maravilhoso. Então, essa dica de turismo para você hoje no nosso programa. Mas, claro, agora vamos de música, né? Para agitar essa sexta-feira. E vamos dançar aí para animar nossa sexta-feira, né? E, aliás, para esquentar também, porque tá um friozinho, gente. Olha, vou falar para vocês. Já começando aí o nosso programa, já vamos começar com o nosso quadro A Alegria de Ser Você, com Dani Costa. A Alegria de Ser Você, com Dani Costa, mentoring e palestrante. Muito bem. E a Dani já está aqui comigo. Tudo bem, Dani? Oi, Mabel, maravilhosa. Né? Mais uma sexta-feira aí, Dani, para a gente fazer o programa. Como sempre, a gente sempre traz um conteúdo bacana, né, Dani? E hoje a gente vai falar sobre interessantes pontos de vista. Pois é, a pergunta, né? Como seria a gente estar no interessante ponto de vista? Né? A gente busca o tempo inteiro estar certo, ter opiniões e a gente se fazer de certo, ou de repente entra numa. Eu falo muito que essa ferramenta ela é ótima para os jornalistas. Olha. Por quê, né? Para quem trabalha, para quem tem que ter um posicionamento e não pode ser muito imparcial, né? E aí, você de repente está comprando determinados pontos de vista ou defendendo e esquece de olhar para os demais. Porque essa ferramenta, ela traz muito daquilo que a gente fala na programação neurolinguística, que é meu mapa não é o território, né? Quem fez programação neurolinguística sabe bem disso. O que significa ser meu mapa não é o meu território? É que o meu universo, o universo da Dani, enquanto ser humano, enquanto pessoa, né, que teve a experiência de vida dela, que vivenciou algumas realidades, é muito diferente do universo da Mabel, que vivenciou, experienciou outras realidades. O mapa mental da Mabel é um, e o mapa mental da Dani é outro. O mapa da Dani não é o território da Mabel, nem o mapa mental da Mabel não é o território da Dani. E muitas vezes a gente esquece isso, né? E não respeita o espaço do outro, querendo muitas vezes imprimir as nossas opiniões. E isso gera o quê? Um desconforto, geram as discussões, geram aquelas relações, né? Muitas vezes, aqueles diálogos com ruídos, né? E as relações podem ficar tóxicas justamente por conta dessa ausência de reconhecer que meu mapa não é o território. Eu trago também que essa ferramenta ela é muito interessante, né? Quando a gente está falando de comunicação humana. Então, você pode aplicar muito, né, quando a gente trabalha com diálogos e comunicações. Porque se você quer um diálogo mais limpo, uma comunicação mais limpa, você tem que saber receber também o que vem do outro. Né? Quando a gente fala, por exemplo, na comunicação, a gente fala muito isso sobre ruídos de comunicação, né? E, na verdade, o tempo todo, né, a gente às vezes acaba tendo uma comunicação errada, às vezes alguém entende de uma outra forma. E a gente que trabalha, obviamente, com pessoas, né, o tempo todo, se a gente não tiver essas ferramentas, fica bem mais complicado ainda, né? Com certeza. Às vezes, uma simples comunicação no WhatsApp, né, Dani? Você já reparou? Não, quem nunca, né, gente? Às vezes você manda uma mensagem, você quis falar uma coisa, mas a pessoa que recebeu a mensagem, ela entendeu outra.
Sim. E às vezes até gera uma confusão, porque a pessoa entendeu de outra forma. Ou às vezes acontece da pessoa falar assim, nossa, você está nervosa por quê? Você está triste por quê? Né? Mas não é. E foi uma como a comunicação pessoa errada. interpretou. Exato. E às vezes tem a ver com os pontos de vista, as emoções dela naquele momento. Sim. Então, a gente aplica com essa consciência de que meu mapa não é o território, você traz essa ferramenta também do interessante ponto de vista. Sim. Quando eu tenho um ponto de vista que muitas vezes ele não faz parte do meu mundo, e eu tento trazer ele para o meu mundo forçadamente. Então, por exemplo, você não gosta de uma cor específica, mas alguém te vendeu que aquela cor específica fica bem em você, mas você não gosta daquela cor. E aí você tenta, de alguma forma, se encaixar. Eu estou trazendo um exemplo bem simples, tá? Você tenta se encaixar naquele ponto de vista que foi vendido para você. E aí, o que você faz? Quando você traz isso para o seu mundo, às vezes pode parecer um pouco pesado, né? Então, isso não é leve. Então, a gente tem essa ferramenta do interessante ponto de vista, que é te colocar no espaço. Será que realmente eu preciso comprar esse ponto de vista e trazer para o meu mundo e para a minha realidade? Como seria olhar isso como um interessante ponto de vista que o outro tem? E isso vale para mim também. Quando eu tenho um ponto de vista fixo, uma opinião rígida sobre algo, eu parar para perceber, nossa, mas que interessante ponto de vista eu tenho a respeito disso. Muitas pessoas têm um interessante ponto de vista a respeito de se relacionar, têm um interessante ponto de vista a respeito da realidade financeira, tem interessante ponto de vista a respeito de como criar uma realidade profissional, porque tudo é um interessante ponto de vista. É como eu enxergo a minha realidade. A partir das crenças e pontos de vista que eu fui nutrindo no decorrer da minha vida e das minhas experiências vivenciadas. Então, é um interessante ponto de vista. Se eu não compro nada como uma verdade, nem tudo está certo e nem tudo está errado, como seria vivenciar isso a partir do espaço de leveza? Né? E se algo que vem para o meu mundo é pesado, não representa uma verdade para mim. Porque a verdade ela sempre vai ser leve no meu mundo. O que é uma mentira, ela vai ser pesada. Uma verdade sempre vai ser leve no meu mundo e uma mentira é pesada. E quando a gente aplica essa ferramenta do interessante ponto de vista, por exemplo, você está numa realidade, num ambiente em que várias pessoas têm várias opiniões divergentes da sua, têm pontos de vista muito rígidos e muito fixos, você parar, dá uma respirada e começa. Interessante ponto de vista, vocês têm esse ponto, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista, vocês têm esse interessante ponto de vista. Começa a repetir. É uma coisa meio doida, mas a gente começa a dar volta na nossa mente, onde muitas vezes a gente entra no julgamento. Porque o julgamento faz com que a gente deixe a situação ainda mais pesada. Quando eu gero um julgamento a respeito daquele ponto de vista ou daquela opinião que é divergente da minha, aquilo se torna ainda mais pesado. E aí tem uma máxima, né, que eu aprendi nessas ferramentas dos meus cursos de desenvolvimento humano, que diz o seguinte: a cada julgamento que a gente faz, a gente perde $15. E a cada julgamento que a gente recebe... Já começa a falar em dinheiro, aí todo mundo, né? Vamos começar a pensar. Exatamente. E a cada julgamento que a gente recebe, a gente ganha $5. Ou seja, a gente perde muito mais julgando do que recebendo o julgamento. Uhum. Então, é importante a gente começar a trazer essas ferramentas, ainda que sejam ferramentas que fujam aí, né, o nosso racional, sim, mas todas elas, quando a gente fala, né, da programação mental, desse processo consciente, tomar consciência a respeito de como a nossa mente funciona, a gente acessa isso para justamente começar a destruir, descriar esses pontos, esses nós, onde a gente, de alguma forma, prende a nossa realidade, a gente se solidifica em determinados pontos de vista, em determinadas crenças, em determinadas programações. E, assim, a nossa mente, como a gente estava conversando ontem, né? Sim. É um músculo. Então, ela é totalmente, assim...
ela é programável? Sim, só que é um exercício diário, é um exercício de consciência e presença à sua mente, ao seu estado de ser, ao comportamento, a quem você é, e usar essas ferramentas de forma consciente e presente é que começa a criar transformações na nossa vida e criar mudanças na nossa vida. Mas eu acho que assim, dentro daquilo que a gente sempre fala, né, autoconhecimento, é por isso que a gente fala que é muito importante, né? Porque senão como que a gente consegue também fazer uma análise? Sim, eu acho que quando você não tem essa questão do autoconhecimento, você não consegue fazer uma análise de nada, né? Com de nada. certeza, com certeza. Quero mandar um beijo para o pessoal que está acompanhando o nosso programa, Ângela Maria, de Rio Verde, Orlando Nunes, de Minas Gerais, Cláudia Gonçalves, Três Marias, Minas Gerais. Um beijo para o pessoal de Minas. Gabi, São Paulo, Igli Melo, Rio Grande do Sul. Temos a galera do Rio de Janeiro, Silva. Temos aí o pessoal daqui de São Paulo, Zona Leste, Itaquera. Um beijo para vocês. Janete, Bahia. E tem uma celebridade aqui. Walter Costa, seu pai? É meu pai. Ó, seu pai assistindo. Beijo, pai. Que lindo, gente. Ó, minha linda, seu pai está ali assistindo. Olha, um beijo aí pro senhor Walter, muito bom. É bom quando o nosso pai prestigia, né? Ah, com certeza. Os Isso nossos abre pais. portas. A gente fala na constelação, né? Exatamente, né? A nossa família, que eu sempre falo que a família é uma base, né? É verdade. Não tem como a gente fugir disso. Isso mesmo. Eu acredito muito que, assim, a gente sempre parte daquele princípio, né? Autoconhecimento para depois a gente poder fazer uma série de coisas, inclusive essas ferramentas que a gente vem falando, né? Isso que você trouxe hoje, por exemplo, no programa, esse questionamento, super importante, mas se a gente não tiver esse autoconhecimento, a gente não consegue enxergar também, né? Não, porque a nossa mente, como eu já disse várias vezes aqui, ela nos trai o tempo inteiro. Sim. Então, quando a gente está numa situação, principalmente nesses momentos em que a comunicação tem ruído, Sim. às vezes a gente tem que ir para um diálogo que, vamos lá, não é tão prazeroso, né? Às vezes você tem que dar um feedback para alguém que às vezes incomoda ter que abordar daquela forma. E aí é um momento em que a gente realmente precisa baixar barreiras e perceber onde a nossa mente está. Porque senão entra no julgamento e a gente tem uma tendência também de analisar situações por memórias do passado. E aí a gente muitas vezes a gente repete as mesmas situações, os mesmos comportamentos, com base nessas memórias. Então é muito importante, cada vez mais a gente tem visto isso, né? E isso não é algo de modismo, eu acho que veio para ficar mesmo, é algo que veio cada vez mais tem exigido da gente esse espaço de ser passa pelo autoconhecimento. A gente viu essa semana, né, com a ginasta a olímpica Simone Biles, que, enfim, né, ela só conseguiu se posicionar como ela se posicionou, muito por ela se conhecer. E olha o quanto eu fico imaginando assim que para ela não deve ter sido fácil, porque imagina ela ter que se posicionar diante de alguém do público que estava gerando expectativa, do país que estava gerando expectativa, Exato. De anos de treino, era uma carreira, né, que ela construiu ali, e de repente ela parar e falar: eu preciso me respeitar. E aí é hora também que ela tinha que sair desse emocional um pouco até para dizer não. E dizer, olha, eu não vou continuar, porque não vai ser leve para mim. Porque eu sei do meu limite. Ela olhou para o corpo, ela olhou para tudo, né? Aí entra a questão racional também, né? Sim. E entra também um pouco dentro daquilo que você está falando. Pelo menos, o que eu percebo, assim, às vezes, na comunicação no geral, no nosso convívio, né, no dia a dia interpessoal, no trabalho, com os amigos, enfim. A questão de ser um pouco egoísta, às vezes, né? Porque a gente, às vezes, nem que tanto não respeita o outro, mas às vezes a gente fica tão egoísta, acredita que o nosso está certo, o que eu penso está correto. Eu não paro em momento nenhum para sequer questionar que se, de repente, aquilo que você está falando pode ser. Né? É buscar o caminho do meio, né? Então aí entra aquela questão do egoísmo, de achar que eu estou correta, eu estou certo o tempo todo, né? E aí a gente acaba se perdendo, né? Com certeza. E o ser humano tem essa... Às vezes a gente vai, principalmente nesses caminhos, na discussão, o tentar se provar certo o tempo inteiro. Sim. Né? Então, é a parte do ego mesmo, né? Onde Sim. entra o tentar se provar estar certo, né? Quando eu crio ali uma situação, um ambiente,
até para provar a minha existência. Por que eu tenho que provar a minha existência? Por que eu tenho que provar os meus pontos de vista? Se eu tenho que provar, é porque já existe uma exclusão de mim no meu inconsciente. Eu já estou me excluindo. Porque se eu preciso provar o meu ponto de vista, se eu preciso provar a minha presença, é porque eu já estou me excluindo. Isso com certeza, né? Tentar provar, né? Eu acho que o tempo todo, às vezes, né? Quer provar isso, quer provar aquilo. Aí já tem alguma coisa, porque não é uma coisa que você vai falar assim, não. Exatamente. Fato, porque você não precisa provar nada, né? Exatamente. A gente não precisa provar nada para ninguém. Aliás, que eu sempre falo que depois dos 30, a gente não precisa mesmo. Não é assim? Verdade, eu estava falando com umas amigas, acho que na semana passada, sobre isso. Porque é verdade mesmo. A gente passa por as fases todas da idade e tudo mais. Eu acredito que nessa fase da adolescência, né, indo um pouco para a fase adulta, ainda a gente está naquela fase, porque a gente meio que quer provar, né? Sim. Às vezes se provar tem a si uma mesma. necessidade de pertencimento a um grupo. Ou se desafiar mesmo, mas a gente quer se provar o tempo todo, ou quer provar para os outros, né? Que a gente pode, ou que a gente é. Mas depois, conforme vai passando o tempo, essas experiências de vida, né? E tudo que a gente não precisa mais provar nada para ninguém. Né? A gente chega a uma hora da nossa vida que a gente realmente não é necessário, né? Perfeito. Não faz sentido, né? É isso mesmo. Não faz sentido. Dani, como sempre, maravilhoso. Essa ferramenta, então, vamos fazer aquilo que a Dani falou bem no comecinho, né? Interessante ponto de vista. Eu tenho esse interessante ponto de vista. Né? Vamos decorar esse... É um mantra, né? É um mantra, exatamente. E, Dani, você tem recadinhos? Eu sei que você está com umas lives aí, né? Eu não tenho conseguido... Gente, eu não consigo acompanhar as lives quando estão sendo ao vivo. É impressionante. Às vezes até amigos mesmo que eu me programo, às vezes falo assim, meu amigo vai fazer uma live amanhã, gente, mas é tão difícil, porque aquele momento, aquela hora você não consegue. Mas depois eu sempre procuro assistir, né? Maravilha. Porque é sempre bom, enfim, eu sei que você está fazendo bastante live, né? Na verdade, essa semana eu fiz um lançamento, né, da jornada, do desafio de 21 dias, Mindset de Prosperidade. Achei maravilhoso. Eu fiz um desafio de 21 dias o ano passado. Foi com um grupo de pessoa que faz meditação. Então, nossa, foi maravilhoso. É muito bacana, e vale Mabel. muito a pena fazer. Vale porque, primeiro, exige um comprometimento da gente. Então, a primeira pergunta que as pessoas fazem para mim, tá, mas o que precisa? Eu falei, comprometa-se com você. Porque todos os dias eu deixo ferramentas, né, que foram desenhadas aí em cima dos meus atendimentos, dos cursos que eu fiz, de todo o conteúdo, toda a bagagem, para a gente começar a identificar onde a gente está limitando e travando a nossa vida para não receber ou para não vivenciar uma vida próspera, né? Até redundante, mas para não vivenciar a prosperidade. Então, muitas vezes a gente levanta barreiras para isso e às vezes a gente não tem consciência em que momento da vida a gente começou a criar isso, quais são as crenças que estão por trás disso. E todo esse desafio ele é construído com base nisso daí. Então, para quem, né, tiver interesse em participar, fica o convite, entrar lá na plataforma da vida, no Instagram da plataforma, plataforma da.vida, vai lá no link da bio do Instagram e se inscreva. Vocês vão entrar diretamente já nesse grupo exclusivo. Esse desafio ele é 100% gratuito. É justamente para que eu possa, de alguma forma, distribuir, né, mais esse conhecimento, esse conteúdo para mais pessoas que realmente desejam começar a dar os primeiros passos para o autoconhecimento, para uma jornada interior e também começar a receber mais da vida. E isso que você falou é interessante, comprometimento. Eu lembro que no grupo, quando começou, estava todo mundo, né? Eu quero fazer, o que é isso? Abundância, prosperidade, vamos fazer. Vamos participar. Eu lembro que no grupo do WhatsApp tinha 25 pessoas, se eu não me engano. E no final, ficaram só 7. É quem se compromete porque realmente isso é uma prova clara, né? Porque não adianta você querer.
você tem que fazer, né? Eu falo que não é para todo mundo, é para quem escolhe. Não, mas exatamente. E fica realmente até o final quem realmente está comprometido, né? Porque não adianta. Se você não estiver comprometido, não vai funcionar. É como em tudo na vida, né? Tudo. É em tudo. Você vai fazer alguma coisa, você tem que estar comprometido. Se comprometa com você mesmo, né? Uma vez que você quer fazer alguma coisa, faz. Porque nada vem do céu, né? Nada vem do nada. Nada vem assim, né? O universo até contribui, mas a gente tem que ir lá dar os nossos passinhos. Tem que se mexer. É isso mesmo. Obrigada, Dani, mais uma vez. Obrigada a você, Aliás, Mabel. vou pedir para o pessoal preparar, já deixar a matéria pronta. Gente, esse final de semana que passou, eu estive aí em São Bento de Sapucaí, um lugar maravilhoso, gente. Olha, foi um final de semana fantástico. E aí, claro, eu não podia deixar, né, de fazer essa matéria, essa dica para você de um lugar para você passar um final de semana, enfim. Vamos assistir a matéria? Nosso programa sempre te dando dicas interessantes e olha só onde eu estou. A Aldeia Manacás. Estou aqui em São Bento de Sapucaí e daqui a pouquinho você vai conhecer esse lugar maravilhoso para você passar um final de semana. Essa pousada conceito. Agora já estou aqui com o proprietário, né, da Aldeia Manacás, Sérgio Nogaroto. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Mabel. Bom dia. Bom dia. Eu queria primeiro agradecer, né, por esse final de semana fantástico, a nossa equipe aqui visitando essa Aldeia Conceito. Queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre esse lugar maravilhoso. Claro, Mabel. A aldeia foi idealizada em 2015, 2016, construída em 16 e 17, inaugurada em 2018. É uma pousada conceito, onde nós procuramos atrelar a natureza e a sofisticação aqui da Mantiqueira Paulista. Em 2018 nós construímos 30 quartos, sendo que desses 30 quartos, 10 são chalés. Os outros quartos têm um apelo, alguns mais românticos, outros familiares, mas o nosso foco é casal, né? Casal em lua de mel, casal em comemoração, casal reconfirmando votos, e é uma alegria recebê-lo todos aqui. A natureza é exuberante, né? A região também favorece uma vista maravilhosa. Nós estamos num vale e a pousada localizada no alto de uma montanha, a 1.300 de altitude, com vista 360 graus. Né? A região oferece muita coisa de ecoturismo, né? Passeios desde mais singelos até mais radicais, e nós temos também uma gastronomia bem diferenciada. Aqui nós misturamos a culinária caipira com a culinária mineira, e isso tem trazido também umas experiências gastronômicas bem interessantes. No entorno nós temos um pouco de Minas, um pouco de São Paulo. Então dá para passear com qualidade e desfrutar uma natureza exuberante. Nossa, eu fiquei impressionada com o atendimento de vocês, e realmente é um lugar de aconchego, de conforto, e a gente fica totalmente envolta, né, a natureza toda, um lugar realmente delicioso para descansar. Tá aí a nossa dica. Sérgio, queria muito agradecer, né, por essa recepção com a gente, e eu queria que você passasse para a gente as redes sociais. Passo sim, Mabel. Nosso site é www.aldeiamanacás.com.br, tudo minúsculo. O nosso Insta, aldeia_manacás oficial, e o Face, aldeia espaço Manacás, com o A e o M maiúsculos. E daqui a pouquinho vocês vão ter uma ideia desse lugar lindo com essas imagens. Obrigado, Sérgio, mais uma vez.
Gente, eu quero mandar um beijo aí para a equipe da Aldeia Manacá, Sérgio, Lia, que me receberam com muito carinho. E em breve estou de volta, hein? Tem aí vários projetos da pousada, lindíssima essa pousada conceito, tá? E a minha dica para você que quer passar um final de semana, né? Para descansar com a natureza e muita coisa legal aí para você aproveitar. Um beijo para vocês, gente da Aldeia Manacá, a equipe inteira, né? Bom, agora, gente, continuamos a falar sempre aqui no nosso programa de cultura, trazer para vocês dicas interessantes. E tem uma dica fantástica aí de exposição de fotografia, a exposição Theodor Preising. Olha que legal, gente. E, claro, a gente trouxe aqui, né, o produtor dessa exposição, ele vai contar tudo para a gente. Douglas Aptekman. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Mabel, tudo bem. Obrigado de estar aqui. Imagina, eu que agradeço por você vir aqui no nosso programa e para falar sobre essa exposição, né? Até nos bastidores eu falei que eu adoro fotografia, e quem não, né? Vamos falar, então, queria que a gente falasse um pouquinho sobre Theodor Preising. Quem é? Na verdade, o Theodor Preising, né? Ele é meu bisavô materno, né? Ele é da Alemanha, ele veio para o Brasil em 1923. E já fotógrafo na Alemanha, né? Veio para cá, né? Por causa da guerra, né? Da Primeira Guerra que ele foi fotografar. E a América do Sul fazia propaganda, né? Para os europeus virem para cá. E ele veio para a Argentina e não se adaptou. Depois foi para o Guarujá, onde começou sua carreira no Brasil. A trajetória. Né? Ele tinha uma loja, vendia binóculos, tirava postais dos turistas. E depois ele veio para São Paulo, lá pelo 1926, onde montou o ateliê dele, até na Voluntários, né? Morou aqui na Zona Norte também. A gente estava falando aqui nos bastidores, ele morou aqui na Zona Norte, no Mandaqui. Olha que interessante, né? Você vê como são as coisas. E eu imagino como que é para você, né? Porque é uma coisa familiar, né? Então é um envolvimento emocional também aí, né? E eu imagino que é uma herança assim maravilhosa, né? Que não tem nem como descrever, né? Porque deve ser uma coisa lindíssima você resgatar uma série de coisas, né? A gente estava comentando, inclusive, o trabalho que deve ter dado isso. Você estava até comentando. Eu queria que você falasse para a gente como é que foi esse processo. Então, eu já sabia que existia o acervo, né? Desde pequeno. Mas eu morei um bom tempo fora, no Amazonas, né? Em 2003 eu voltei para São Paulo para morar com meu avô, Carl Preising, né? Que é filho do Theodor Preising, também fotógrafo. Ah, também fotógrafo? Também era fotógrafo, mas industrial, né? O Preising era mais paisagista, o Theodor Preising. E eu sabia que existia o acervo e comecei a mexer com ele, né? Separando, né? Fazendo a curadoria do que não tinha escrita. Né? E lá também tinha um laboratório onde a gente já fazia algumas ampliações artesanais, né? No analógico, com ampliadores, com negativo original mesmo. Olha que, nossa, gente, deve ter sido maravilhoso, né? Mas imagina o trabalho também, né, Douglas? Assim, é muito trabalho. Estava misturado o sul com o norte, sudeste, né? Que ele fotografou desde Uruguaiana até Manaus. Então não estava organizado, né? E hoje em dia já está bem organizado, mas não tudo digitalizado como eu queria. Mas aos poucos eu acho que aos poucos, né, vai fazendo também, porque, gente, é muita coisa, né? Imagina, você pensar, a gente não tem nem ideia. Por exemplo, a gente tem mais ou menos, né, a ideia de 16 mil imagens, né? Na exposição, né? Nessa exposição agora? Ou ao todo? Ao todo do acervo é 16 mil negativos. A maioria são negativos, gente, originais. É muita coisa, né? Você pensa assim, você fala, meu Deus, e para organizar? Isso é um trabalhão, né, Douglas? Com certeza, tem que fazer com muita calma e separar, né? Separar para tudo temas bonitinho. E cidades, enfim. Eu imagino. E até queria aproveitar e te perguntar, porque a gente está passando por um momento bem complicado, né? A gente acha que agora nós estamos já quase no finalzinho, mas a gente está há 1 ano e pouco, né, da pandemia que a gente entrou. E para todas as áreas, obviamente, foi de uma forma diferente. A gente sabe, principalmente para a cultura, quando a gente fala de teatro, música, dança, culturalmente falando, né? Como é que foi para você? Porque imagino, não sei em que momento que estava, de repente, esse projeto da exposição, de você organizar, enfim, em qual momento que entrou a pandemia e como foi esse processo? Esse projeto, essa exposição era para ser o ano passado, né? Tá. Só porque a pandemia jogou para esse ano, daí foi tudo muito em cima. Mas deu tempo, né, de lançar ela agora dia 27 aqui em São Paulo, né, e vai ter outra em Santos.
Vamos aproveitar, então, falar daqui de São Paulo. Vai ser dia 27. Inaugurou dia 27 Inaugurou dia 27 agora de julho. E vai até quando aqui em São Paulo? Até 27 de agosto. De agosto. Né? Gente, então, ó, vocês têm praticamente um mês, né, gente? Para vocês irem lá, prestigiar. Eu, inclusive, vou... Gente, porque eu sou apaixonada por fotografia e imagens. Inclusive, vamos passar daqui a pouquinho... tá no ponto as imagens? Vamos passar algumas imagens. Olha que legal. Né? O espaço. Fantástico, gente. Na exposição tem 32 imagens. Eu ia te perguntar isso. Quantas tem na exposição? 32, de 1923 a 48. Nossa, que lindo. E o horário, né? O horário. Hoje, essa semana foi até hoje, sexta-feira, mas semana que vem vai ser de quarta a sábado. Ah, que legal. Das 14... Sábado, né? Porque sábado é um dia mais tranquilo, né? É melhor para... Todo mundo pode ir. O horário? Né? Das 14 às 19. Então, gente, olha, tranquilo, né? Das 14 às 19. Sábados também, 14 às 19. Sábado também, de quarta a sábado. Então, ó, tranquilo para você ir, de sábado principalmente, porque a gente sabe que sábado é um dia um pouco mais tranquilo mesmo, né? A semana inteira a gente fica nessa loucura trabalhando. Sábado, além de dar uma relaxada, vamos conhecer a história através das imagens, né? A história de São Paulo, as imagens lindíssimas. E aí vai ter a exposição em Santos, né, Douglas? Isso, em Santos vai inaugurar dia 14 de agosto. 14 de agosto. E às 14 horas também. E ela vai até? Até 19 de setembro. E vai ser na Pinacoteca de Santos, na Pinacoteca Benedito Calixto. Olha, então ó, vai ter uma aqui em São Paulo, tá tendo uma aqui em São Paulo e vai ter outra aí em Santos. Maravilhoso também, um mês, né? Lá em Santos. Agora em Santos são imagens de Santos, né? Do Caminho do Mar. E vai ter uma do Guarujá, porque é onde ele começou aqui no Brasil, né? Vai ter uma só do Guarujá, mas ele fotografou bem o Guarujá também. Olha, lindíssimo, né, Douglas? Eu acho que assim, é uma coisa tão fantástica trazendo, porque nada mais, né? A gente fica nessa loucura toda, mas quando a gente vê um trabalho tão bonito, né? A gente vê as imagens, a gente fica até mais animado, né? Para a vida, inclusive, né? Com certeza. E eu queria muito agradecer a tua presença, Douglas, e eu queria que você falasse para a gente redes sociais, onde o pessoal tem algum material que o pessoal pode ver, tem um Instagram, existe alguma página, ou, novamente, vamos convidar o pessoal aí para estar até o agosto essa exposição. Aqui tem no site da Unibis, né? Unibis Cultural, e o meu site tá acabando a reforma, está quase pronto. Mas ele vai estar no ar, que é theodorpricing.com.br. Então aí, daqui a pouquinho, já vai estar com novidades aí, né? Sim. As coisas novas. E vai ter bastante coisa, porque imagina, a exposição aqui em São Paulo, a exposição em Santos, né? Isso. Já ter o material todo aí. Fica o convite para vocês, então, aqui em São Paulo. E a exposição aí em Santos também, né? Isso. Obrigada, viu, Douglas, Obrigado pela tua vocês. presença. Eu acho fantástico esses convites que a gente faz para o pessoal, né? Levar cultura, levar o conhecimento, né? E um passeio, né? Agradável. Com certeza. E ver a cidade como era, né? A cidade como era. Porque eu olho, esses dias eu estava olhando umas fotos da Avenida Paulista. Daquela época, né? Aí você olha e fala, nossa, você faz uma viagem, né? Não parece a mesma. Você olha aquilo e você fala assim, nossa, gente, o centro de São Paulo também, né? O centro. Que hoje é uma pena que não está do jeito que deveria estar. Mas quando a gente olha aquelas fotos antigas, aí você fala assim, gente, olha o centro de São Paulo. Uma cidade bem europeia, né? Agora... Exato. E era uma região nobre, né? Porque Sim. tinha só os... Enfim. Mas e hoje a gente vê, a gente fica tão triste, né? Mas certeza. Vamos ter fé de que a gente deu uma revitalizada nisso tudo, né? Com certeza, Mabel. Douglas, obrigada, viu? Queria muito agradecer a minha equipe. Vamos de música? Já estamos de volta e agora aqui já estou com os meus convidados, porque agora a gente vai falar de teatro, gente. A gente sempre traz aqui para você espetáculos, né? Dicas de teatro que eu acho super interessante. E eu estou aqui com os atores Ivo e Bruno. Tudo bem, meninos? Ai, Mabel, que prazer encontrar você novamente depois desse longo período assim afastado dos palcos e de ver todo mundo. Mas estamos muito felizes com a retomada, viu? Eu que agradeço, Ivo. Agradeço a vida, né, por a gente se reencontrar de novo. Porque eu falo assim, a gente ficou esse 1 ano e mais, né, nessa loucura da pandemia. E eu super preocupada com os meus amigos, as pessoas que eu conheço. A gente sempre levou muito teatro no programa, então eu sempre estive envolvida, de certa forma, com o teatro mesmo, as dicas aqui de São Paulo, né? E o Ivo, eu já tive a oportunidade de entrevistar ele em outras rádios, em outros momentos. E aí eu fico feliz, né, da gente estar agora retomando o teatro
E na pandemia a gente teve essa volta do online, que também eu falo que os artistas, eles sempre estão se reinventando, né? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que isso já está no sangue, né? Não deixamos parar. Vamos continuar, né? Eu estava contando pro Bruno agora há pouco que na primeira temporada do deixa o Bruno falar um pouquinho de sim, oi, sim. né? Ô, Bruno, se deixar eu e o Ivo, a gente fica aqui falando, né? E eu não vou atrapalhar também, deixar vocês conversarem, né? Tudo bem, Bruno? A saudade de estar se reencontrando Verdade, também, mas né? é muito bom, né? A gente realmente vê que os atores se reinventaram bem e aí vem aqui com novidades, que eu acho isso fantástico, nessa retomada, né, no mas geral. Como diz o ditado, né? A gente quer sempre estar na nossa casa, e a nossa casa é o teatro. Exato. Por mais que a gente tenha se reinventado online, né? Por algumas redes, mas a nossa casa é o teatro e é muito bom estar de volta. Eu converso assim com os atores e eles falam exatamente isso que você acabou de falar, né? O palco, né? Sim. Gente, não tem como. Para o ator, né? Eu imagino as saudades e imagino como que é quando volta dessa loucura dessa pandemia pisar novamente no palco, né? Eu acho isso assim e a gente tem que agradecer mesmo porque a gente está voltando agora aos pouquinhos e se Deus quiser a gente vai, né? E agora eu quero que vocês me contem, gente, novidades, né? Porque a gente está aí com esse espetáculo Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos, que é um espetáculo só. Que até então imaginava que era 2, falei para minha produção nos bastidores, mas é um espetáculo só. Que chega no Teatro Ruth Escobar, é isso? Exatamente. Nós estamos lá aos sábados, com esse clássico que todas as gerações apreciam. E são as duas histórias numa adaptação só. Então, os Três Porquinhos encontram a Chapeuzinho, o Lobo Mau, que o Bruno é um ator muito talentoso que super faz. Bacana, né? E os pais se divertem muito, as crianças se divertem muito, e a gente se diverte no palco também. Então, tá muito gostoso. Engraçado, eu estava lembrando. Eu fui assistir, eu não lembro se foi o de vocês, infantil. Eu acho que foi uma outra. Aquilo que você falou, os pais se divertem mais que as crianças. Eu via que eu falava assim, gente, os pais estavam lá. Provavelmente foi o nosso, porque você assistiu os Três Porquinhos. Eu acho que foi. Que eu falava assim, gente, mas os pais estavam mais empolgados que as crianças, né? É uma às vezes loucura. A gente se engana de falar que infantil é só para criança, né? Porque é uma história que vai alcançar todas as idades. E se alcança o adulto dessa forma, quer dizer que ainda tem alguma coisa para ser passada ali, né? Algum ensinamento. Sim, com certeza. E aí vocês vão estar que tempo? Até quando? Uma curta temporada, vai até o último sábado do mês de agosto. Então tem ingressos promocionais, a gente está conseguindo receber todo mundo com segurança, que isso é muito importante, manter o distanciamento, as medidas de segurança necessárias. Então, todo mundo consegue sair de casa, se divertir e voltar seguro para casa também. Sim, o mais importante agora, né? Complementando as informações, estamos às 16 horas em cartaz. 16 horas, tá. Isso sábados... apenas aos sábados no Teatro Ruth Escobar. Tá, então tá super fácil aí, gente. Sábados, 4 horas da tarde, um horário também super tranquilo, até porque crianças, né, infantil, então tem que ser um horário mais tranquilinho, né? Muito bem. E aí eu sei que vocês estão com a louca terapia também. Sim. Já vamos falar, então. Tá vendo? É bom, gente, porque vamos falar a agenda completa. Tem esse espetáculo Chapeuzinho Vermelho, mas temos a louca terapia que eu também assisti. Isso foi em 2016. 2016, gente. Olha isso. E era essa história que eu estava comentando com o Bruno, porque você foi a primeira pessoa a nos entrevistar neste espetáculo, no Louca Terapia. Nós estávamos nos arrumando ali no camarim. É verdade. E de repente o Rodrigo, que é do Acesso Cultural, falou: olha, tem uma pessoa muito querida aí que vai entrevistar vocês. E vocês entraram. A gente estava se tocando, fizemos a entrevista ali. Foi muito divertido. Agora você lembrou bem. A gente entrou nos bastidores literalmente, né? Foi. Mas foi muito bacana, foi muito bacana. Isso é bom. Aí a Louca Terapia, então, ela vai entrar em cartaz quando? No próximo sábado, dia 7. Então já também agora, em agosto? Agora em agosto. Nossa, gente, vai ser loucura, ficaremos né? aos sábados, às 19 horas, no Teatro Oeste Plaza. Gente, que loucura. Vocês vão sair lá do... Você vai estar no Ruth Escobar e já vai para o West Plaza. Olha que legal, mas é bacana, né, gente? Aí também já ficaram muito tempo quietinho, né? Agora vamos trabalhar. Não dá para reclamar nesse vamos momento. trabalhar. E aí vocês conseguiram... Como é que foi essa pandemia para vocês, assim, a experiência? Tanto pessoal como profissional, né? A gente tem entrevistado muitos atores, artistas, cada um, logicamente, passou por uma determinada situação, porque para cada um é diferente, né? Tanto atores, cantores, enfim. Como é que foi para vocês essa loucura da pandemia? Imagino que, de repente, porque todo mundo passou por isso, né? Estávamos com projetos e tal, de repente a gente teve que parar.
De repente a gente teve que mudar. De repente a gente não sabia mais nada. O que vai fazer? Se vai, volta, se fica, se continua. Como é que foi para vocês? Quer contar primeiro, Bruno? Olha, essa pandemia, acho que não só para mim ou para nós da companhia, mas para todos, foi um momento de muita introspecção, né? Foi um momento de olhar para dentro também, de perceber se realmente vale a pena fazer o que a gente faz, para ter uma certa resiliência também, para poder, depois de passar tudo isso, poder voltar. Porque, querendo ou não, como você falou, muitos nos reinventamos e muitos tivemos que mudar de áreas para poder sobreviver e para poder seguir aí mesmo com essa pandemia. Então, né, como ele disse também inicialmente, traz uma felicidade imensa poder ter essa oportunidade que nem todos estão tendo agora, de poder voltar ao teatro, de poder voltar a mostrar o trabalho, de poder colocar uma peça em cartaz. Então é isso, é muita felicidade, assim, a gente está bem otimista com essa volta e eu espero que dê tudo certo. Só convidando todos novamente para que venham assistir a nossa peça e nos prestigiar no Teatro West Plaza às 19 horas aos sábados e estreia dia 7. Olha, gente, tá aí o convite, né? E você, Ivo, como é que foi? Olha, momento muito delicado, porque mesmo à distância você acaba perdendo pessoas que são queridas, mas eu entendi também que foi um momento de você valorizar realmente os seus familiares, os seus amigos, olhar para todo mundo de uma maneira mais especial. E entender aquilo que você ama fazer mesmo, né? Eu já não tinha nenhuma dúvida que eu respiro arte todos os dias. Então, essa saudade que a gente está matando agora é realmente muito saudável, né? Esse respiro, poder trocar, levar coisas bacanas para as famílias que vão nos prestigiar, nos assistir, isso é impagável. Então, se antes eu já fazia com muito amor, agora a questão é triplicada. Não, mas é verdade. Esse momento que o Bruno falou de introspecção, da gente se perguntar se vale a pena, se a gente continua, se fica, se vai. Eu acho que isso foi fundamental, né? Acho que todos passamos por isso, né? E eu acho super importante. Eu acredito que a pandemia, obviamente, foi ruim, está sendo ruim, mas teve seu lado bom também, eu acredito. Ajudou a gente a se conhecer, né? E amadurecer, né? Certas situações. Quero mandar um beijo para o pessoal que está assistindo nosso programa Brasília, Poços de Caldas, Suelen, José Pereira, está falando boa tarde, um beijo. Ilma Mendonça, boa tarde, mandou coraçãozinho. Deise, do Rio de Janeiro, a galera do Rio sempre acompanhando. Minas Gerais, Bahia. Um beijo para vocês que estão aí assistindo, acompanhando o nosso programa. Produção, vamos preparar aí as fotos. Tem fotos do espetáculo, né? Vamos ver as fotos do espetáculo. Ah, tá aí o pessoal todo do elenco. Muito bem. Ah, que legal. E é fantástico fazer espetáculo para crianças, né? Eu acho tão... É um público muito honesto, né? Se ele gosta, gosta. Se não gosta, não gosta. Locaterapia. Vamos falar do elenco? Os nomes dos atores, meninos? No Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos, quem está no elenco? Então vamos lá. Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos. Nós temos o Márcio Vidigói, Fábio Brasile, o Fernando Maia, que é um querido que fez, acho que todas as temporadas dos Porquinhos, a Silvia Maciel e a Vicky Vergamini e o Bruno Bianchi. Tá. E a Locaterapia? Locaterapia, nós temos Humberto Moraes, o Bruno Bianchi, o Kleber Reis e eu. Olha, gente, então um beijo aí pro elenco inteiro, né? Que a gente não conseguiu trazer, obviamente, todo mundo, mas um beijo para todo mundo aí, sucesso nessa nova temporada, nessa nova fase, né? Que a gente tá. Parece que é a primeira, né? A gente sempre é um recomeço, né? Não é assim? É bem desse jeito. E aí o figurino, produção, vocês querem agradecer alguém da peça, enfim. Olha, porque é um trabalho em conjunto, né, gente? A gente fala assim, a gente vê um espetáculo maravilhoso, mas só a gente sabe os bastidores, né? Quem trabalha por trás, na técnica, enfim. Imagino que agora nessa retomada mais ainda, né? Sim, nós temos um técnico muito fiel que trabalha com a gente desde o início, que é o Cauã, tá ali ajudando em todas as coisas, mas o trabalho de uma companhia de teatro, verdadeiramente, e que isso sirva para quem quer ser ator, para quem quer se envolver com teatro, é um trabalho que todo mundo tem que colocar a mão. Você não fica só limitado à questão de atuação. Então, todo mundo ajuda um pouquinho com o figurino, com o cenário, com os reparos que precisam ser feitos, né, para essa retomada, porque ambos os espetáculos já fizemos temporadas anteriores,
E como o pessoal... A gente fez uma enquete antes de voltar com os espetáculos. E como o pessoal pediu muito essas duas produções, por isso nós também voltamos com elas. Fizemos todos os reparos, todo mundo colocou a mão, ajudou muito. E é isso. Então, o agradecimento é para toda a companhia, para todo mundo que está de volta. Trabalho no geral, né? Aquilo que você falou, eu trabalho em equipe, né? Eu acho que nesse momento nada mais justo, né? Meninos, queria muito agradecer a presença de vocês. Vamos passar novamente datas, horários. Se tiver Instagram, algum site, por favor, fiquem à vontade. Bom, então vamos lá. Bruno vai me ajudar nas informações. Vamos na agenda, né? Vamos primeiro pelo Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos. Vai até que data? Vai até o último sábado de agosto no Teatro Ruth Escobar, às 4h da tarde. Tá. Então, para esse espetáculo, se programem, vai a família toda, cabe todo mundo, é um teatro grande, gostoso. Os ingressos podem ser comprados online pelo site do teatro, né? Vamos fazer melhor? Vamos dar desconto para todo mundo que está acompanhando aqui? Tá. Se chegar e disser que viu a nossa entrevista ou ouviu a nossa entrevista, tem 50% de desconto lá. 50% de desconto, gente. Tá bom, hein? Tá bom. 50% é bastante. Vale então, pro Louca Terapia também, Bruno? Olha, eu acho que é mais do que plausível. É justo, né? Nada mais justo. Pro Louca Terapia. E o Louca Terapia a gente vai estrear agora dia 7/8, próximo sábado, às 19h, no Teatro do Shopping West Plaza, ali na Zona Oeste de São Paulo. E esperamos todos vocês lá para poder prestigiar a gente e a gente prestigiar a volta de vocês ao teatro. E 2 teatros assim fantásticos. Então, também quem quiser depois mais informações, tudo mais, entre no site dos teatros, né? Exatamente. Ou entra no Instagram da Companhia dos Reis. É @Cia dos Reis. Bem fácil de guardar. E aí tem todas essas informações. E agora lá. O Instagram, né? É tudo na nossa vida, né? Sim. Qualquer coisa, vamos lá pro Instagram. E aí tem bastante coisa também da companhia, né? Exatamente. Gente, obrigada. Muito obrigada mesmo. E principalmente por trazer essas dicas interessantes pra gente, né? Da nossa agenda. Porque a gente tá retomando aos pouquinhos e a gente também tava morrendo de saudade de ir pro teatro, de ir pro cinema, né? O público também fica naquela ansiedade, né? De voltar. Minha produção prepara já a nossa música pra gente ir no nosso intervalo. Obrigado, viu, meninos? E muito sucesso para vocês. Obrigado, né? Foi um prazer. Tragam pra gente sempre novidades. A gente vai estar aqui falando novamente sobre o espetáculo, né? Convidando o nosso público, que eu acho fantástico nesse momento de arte, né? Vamos respirar arte. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. Finalzinho aí do nosso programa. Espero que você tenha gostado, né? Hoje a gente falou de arte, falamos de teatro, autoconhecimento. Espero que você tenha acompanhado aí o nosso programa. Lembrar vocês, né? Dar uma curtida aí, um like aí no nosso Facebook, facebook.com/programa Point Mix. Tem o nosso site sempre com matérias interessantes, programapointmix.com. E a minha coluna, né, na revista internacional Live Fashion Magazine, livefashionmag.com. Um beijo aí pro pessoal dos Estados Unidos, o Dani, enfim, a galera trabalhando, fazendo dessa revista crescer cada vez mais. Bom, gente, eu vou me despedindo de vocês com essas dicas de teatro que a gente passou. Então, já coloca na sua agenda, tem essa exposição fantástica, tem o espetáculo dos meninos, aliás, 2 espetáculos maravilhosos, né? E essa dica de turismo que eu passei para vocês, para passar um bom final de semana aí na aldeia Manacá, certo? Um beijo e até a próxima semana. Você ouviu? LMFAO. Britney Spears. Gym Class Heroes. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica.